Tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Como é que tá aí? Onde vocês moram? Chuvoso? Por aqui tá muito chuvoso o dia. Eu só tive tempo agora, mais tarde, de trazer o vídeo, né? Como combinado aí com vocês, o vídeo dos 10 mandamentos, da saga dos 10 mandamentos, né? Que hoje a gente vai meditar o quarto, que é honrar pai e mãe. Então eu já convido você a deixar seu joinha logo no início, para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas, né? Compartilhar. E a Isabela tá aqui do meu lado. Se vocês escutaram algum barulho é porque ela fica brincando aqui, né? Tá bom, ela chega. Então é isso, gente. Logo após a vinheta a gente inicia aí com o quarto mandamento. Roda a vinheta. Pessoal, nós já vamos iniciar aí com um artigo, né, sobre o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, do Decálogo, que é um artigo aqui da Canção Nova, ó. Como eu sempre digo para vocês, eu acho um site de confiança, confiável, né? Então nós vamos ler o que fala aqui sobre esse mandamento, o que a Canção Nova escreve, né, sobre este mandamento. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, refere-se em primeiro lugar aos pais biológicos, né? Mas também às pessoas a quem devemos a nossa vida, a nossa prosperidade, a nossa segurança e a nossa fé. Aquilo que devemos aos nossos pais, amor, gratidão, atenção, também deve reger o nosso relacionamento com as pessoas e com nossos deveres de cidadãos diante do Estado. Ele nos manda honrar e respeitar os nossos pais e aqueles que Deus para o nosso bem revestiu com a sua autoridade. Então aqui a gente já pode ver que esse mandamento honrar pai e mãe não é somente, né, pai e mãe biológico. É evidente que pai e mãe biológico não tem nem o que se discutir, né? É em primeiríssimo lugar. Mas também se refere àquelas pessoas que são importantes, as autoridades, né? Por exemplo, a obediência ao sacerdote, né, da sua paróquia, a obediência ao Papa, a obediência à igreja, tudo isso é o honrar. É o honrar não só o pai biológico, mas também o pai espiritual, né? O pai que nos leva o conhecimento, né? O pai que nos mostra um caminho que nos leva a um conhecimento de nós mesmos, que nos leva a Deus. Então, isso também a obediência sempre leva a unção, né? Você obedecer o seu coordenador, o seu diretor, isso tudo é importante. O quarto mandamento, isso tudo se refere ao, né, vai dizer aqui que tudo isso se refere ao quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. O quarto mandamento refere-se em primeiro lugar às relações entre pais e filhos, no seio da família. Ao criar ao homem e à mulher, Deus insistiu à família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. O homem e a mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Está no Catecismo 22:02. A família cristã é uma comunhão de pessoas, reflexo e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O homem e a mulher unidos em matrimônio formam com os filhos uma família. Deus instituiu a família e adotou-a de sua constituição fundamental. O matrimônio e a família são ordenados ao bem dos esposos e à procriação e educação dos filhos. Entre os membros da família estabelecem relações pessoais e responsabilidades primárias. Em Cristo, a família torna-se igreja doméstica, porque ela é comunidade de fé, de esperança e de amor. Sendo assim, a família é a célula originária da sociedade humana. Os filhos devem aos pais respeito e piedade filial, reconhecimento, docilidade e obediência, contribuindo assim também com as boas relações entre irmãos e irmãs. Tudo isso, gente, que fala aqui é honrar pai e mãe. Por quê? O honrar pai e mãe, muitas vezes, tem filho que é muito bom para o pai, muito bom para a mãe, mas o que acontece? Vive em guerra com os irmãos. Então, assim, da mesma forma, está desonrando o pai e a mãe. Então, se você obedece o pai e a mãe, mas vive em conflito com seus irmãos, tô falando irmão de sangue mesmo, né, família? Se você vive em conflito com seus irmãos, você está desonrando seu pai e sua mãe, porque você e seus irmãos, né, nós, com os nossos irmãos de sangue, somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, então
toda vez que a gente tira a mão da boca, toda vez que a gente ofende o nosso irmão, a gente está ofendendo, né, diretamente o pai e a mãe. Então isso também é desonra, isso também é o contrário de honrar pai e mãe. E se os pais se encontrarem em uma situação de indigência, de doença, de solidão ou de velhice, os filhos adultos devem-lhes ajuda moral e material. Olha que importante, né? Até na velhice é necessário honrar pai e mãe. Hoje a gente está vendo uma sociedade em que pai e mãe faz tudo pro filho, né? Até morrer. Tipo assim, enquanto tem um pouquinho de força, para com isso, né? Figura. Enquanto tem um pouquinho de força, fica bonitinha, que senão pode sair. Para de mostrar a língua pro povo, é feio. Pai e mãe, enquanto tem vida, faz o que pode pros filhos, né, na maioria das vezes. Só que aí quando ficam velhinhos, precisando da ajuda, né, não só moral, às vezes até material, os filhos não ajudam, né. O pai e a mãe, quando o filho é criança, por exemplo, eles tiram, né, até depois de adulto, eles são capazes de tirar até mesmo a própria roupa do corpo para vestir o filho. Mas muitas vezes esse mesmo filho, né, quando o pai e a mãe estão na velhice, não é capaz de fazer nada, né, pelos pais. A gente infelizmente vê isso. Tem filhos que jogam pai e mãe no asilo, né, e enfim, muitos outros exemplos que infelizmente a gente tem na sociedade. Então isso tudo contraria, né, o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Esse honrar pai e mãe, vocês não percebem que vai muito além do só o desrespeito em palavras, sabe? Aquele filho que ofende, que fala palavrão com o pai e com a mãe, que a gente vê muito isso hoje em dia. Mas vai muito além disso. Esse honrar é o honrar em todos os estágios da vida, em toda circunstância, na velhice, né? Na alegria, na dificuldade, na doença. Então esse honrar vai muito mais além do que só umas palavras malditas, né? Então assim, a gente percebe que esse mandamento ele é de uma profundidade muito grande e que hoje infelizmente a gente não vê muito isso na nossa sociedade, os filhos tendo este cuidado, né, com os pais. Dessa forma, os laços familiares são importantes, mas não são absolutos, porque a primeira vocação do cristão é seguir Jesus e amá-lo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou filho mais do que a mim não é digno de mim. E aqui a gente pode ver também que, acima também deste honrar, né, pai e mãe, complementando, também tem o honrar o pai do céu. Então, um filho, por exemplo, que é chamado para a vida sacerdotal, né, o próprio artigo aqui vai dizer, o pai e a mãe, né, às vezes, não todos, mas com alegria muitas vezes, doa, né, vamos dizer assim, para a igreja aquele filho, o serviço sacerdotal. Então aí já é uma obediência né, ao Pai do céu. Importante também que entra neste mandamento. No âmbito civil, a autoridade deve ser exercida como serviço, respeitando os direitos fundamentais da pessoa humana. É necessário obedecer mais a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Então aqui esse artigo, né, terminando ele, vai dizer a importância da obediência ao Pai do céu. Se formos chamados, que a gente não se faça, né, de surdo, mas que a gente possa tentar obedecer. E aí sim, né, aí você pode perguntar assim, mas o meu pai e a minha mãe não aceitam a minha vida religiosa, o meu chamado religioso. E aí, como faz? Vai obedecer a Deus ou o pai e a mãe da terra? E aí eu digo para você, né, sem medo de errar, não, obedecer antes a Deus. É o próprio Jesus quem disse. Né, não me lembro agora o evangelho, mas ele diz isso, né, obedecer antes a Deus. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando ele disse isso, ele quis dizer exatamente isso. Né? Obedecer ao pai e à mãe da terra é importante, honrar o pai e a mãe é importantíssimo, mas Deus é mais que tudo, então amar a Deus acima de todas as coisas, até mesmo se essa todas as coisas seja pai ou mãe, né? Então nós vamos ver aqui lá em Efésios, também, só para confirmar sobre essa importante mandamento, vai dizer assim, vamos ler duas passagens, uma em Êxodo, no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20, o versículo 12, que vai dizer assim, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra, que te dá o Senhor, teu Deus. Né? Foi lá Moisés com as tábuas da lei,
que Deus prescreveu este quarto mandamento. Aí cá na frente em Efésios, né, já no Novo Testamento, vai dizer assim, Paulo vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-vos na educação e doutrina do Senhor. Mas o principal, o primeiro, filhos, obedecei os vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. E este segundo o Senhor aqui nos leva a entender que, se o pai e a mãe, né, existem infelizmente pais e mães que não são espirituais, não têm vida espiritual e talvez vai, né, pede pro filho uma coisa absurda, né, infelizmente. E aí não, aí é claro que você não é obrigado a obedecer, você é filho, porque aqui diz: obedecei segundo o coração de Deus. Então o que é isso? Segundo a vontade de Deus. Aquilo que difere da vontade de Deus, já não temos essa obrigação como filhos de obedecer, né? A gente tem que ter a sabedoria e o discernimento. E só para finalizar aqui no catecismo, vai dizer no parágrafo 2197, o quarto mandamento encabeça a segunda tábua, indica a ordem da caridade. Deus quis que, depois dele mesmo, honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida que nos transmitiram, o conhecimento de Deus. Devemos honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. Então aqui, só para encerrar mesmo aí o nosso vídeo, falando sobre o quarto mandamento, da importância, né? Indica a ordem da caridade. Deus quis que depois dele, aquilo que eu falei lá no início, obedecer a Deus acima de todas as coisas, mas depois dele, o mais importante, a autoridade, vamos dizer assim, nessa terra, mais importante na qual deve ser honrada e amada e respeitada, realmente, sem sombra de dúvida, é o pai e a mãe. Até porque senão não estaria, né, gente, no quarto mandamento da lei de Deus. Então, é isso, tá muito claro, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo rapidinho, né? Não prolonguei muito para não ficar cansativo para vocês e também para subir mais rápido no YouTube. Então, espero que tenham gostado. Segunda-feira a gente volta com o evangelho normal. Segunda não, terça, né? Que agora é terça e quinta evangelho normalmente. E no próximo sábado a gente vai estar meditando o quinto, que é não matar, tá bom? Então é isso. Beijo no coração, fiquem na paz, deixa o joinha e se inscreva você que é novo. Tchau, tchau.